Oi, amores, tudo bem com vocês? A prof também está bem, está com saudades, mas logo, se Deus quiser, a gente volta, né, com as nossas aulas presenciais. Então, vamos lá. Hoje nós vamos para a retomada do conteúdo da apostila. Então, peguem a apostila na página 198 de Geografia. Enquanto vocês pegam, a prof vai mostrar a apostila. Então, vamos lá. Atividades do campo. Então, nós já estamos vindo conversando sobre isso, sobre atividades do campo, atividades na zona rural e na zona urbana por algum tempo, certo? Então, agora que nós vamos ver sobre agricultura e pecuária. Então, a agricultura. Então, é o quê? É uma atividade desenvolvida pelos seres humanos, com o objetivo da gente cultivar vegetais para o nosso consumo. E, claro, fornecer esses produtos para as indústrias, que as indústrias ficam onde? Nas cidades, né? Não só na nossa cidade aqui, como em outras cidades também tem indústrias. É considerado uma das mais antigas atividades econômicas do mundo. Lembram que a prof falou que desde a época da colonização, os índios, começou isso com os índios já cultivavam, eles já tiravam muitos alimentos da própria natureza, certo? Naquela época, eles já plantavam milhos, eles já tomavam água do coco, tirado da onde? Da própria natureza. Certo? Só que agora a coisa ficou muito maior. Agora a agricultura tem muitos outros alimentos que antigamente não tinham. Então, para que ela se desenvolva, é muito importante saber o tipo de solo, o clima, o relevo e a hidrografia da região. Ao longo do tempo, a prática agrícola se transformou, deixando de ser, na maioria dos casos, completamente rudimentar. Rudimentar era pouco desenvolvida. Ela não era tão desenvolvida como é hoje. Inicialmente, utilizava muita mão de obra humana e de animais, mas passou a aplicar muita tecnologia e máquinas que substituíram a mão de obra humana. Então, vamos ver as imagens. Temos lá, na nossa mão na massa, vamos fazendo juntos. Marque com um X a imagem que representa a agricultura rudimentar. Qual será que é? Será que é essa com animais ou será que é essa com tratores? Lembrando que a agricultura rudimentar é aquela pouco desenvolvida. Então, qual é? Esta daqui. O homenzinho com os cavalos, certo? A rudimentar era usada pela mão de obra humana junto com a mão de obra dos animais. Então, assim, pesquise o nome da ferramenta agrícola retratada em cada uma das imagens da página anterior. Então, vamos ver. Na imagem 1, vamos colocar assim. O nome dessa, ela era arado, certo? Arado, claro, utilizando os animais e a mão de obra humana, certo? A primeira era assim. E a outra, a 2, a imagem 2, é o arado também. É o arado. Só que o arado, certo, gente? Ele está preso, arado. Está preso em uma máquina. Ou seja, um trator, certo? Um trator. O que antigamente não tinha. 2. Em qual das imagens a atividade é realizada em menos tempo? Qual será? Na 2, né? O arado está preso em uma máquina. Então, uma máquina faz tudo muito mais rápido, certo? As propriedades rurais.
Na área rural, existem alguns tipos de propriedades que são classificadas pelo seu tamanho, como nós já vimos na correção da lição de casa. São pequenas, médias ou grandes propriedades. Essa classificação é estabelecida por uma lei federal e o tamanho das propriedades pode mudar de acordo com o município. Geralmente, essas propriedades são compostas de um imóvel local onde está a moradia da família e um terreno destinado à prática agrícola e pecuária. Lembrando, se ela é uma grande propriedade, ela não vai ser pequena, gente. Ela vai ter muita agricultura e muita pecuária. E é destinado somente a isso. Então, dificilmente a moradia dessas pessoas vai ser ali perto, vai ser sempre bem mais longe. Então, vamos lá. Pequena propriedade é considerada uma pequena propriedade a área rural, que é explorada pelo agricultor e sua família. Nela pode haver ajuda de outras pessoas. O cultivo da terra, nesse tipo de propriedade, tem como objetivo garantir principalmente a sobrevivência dessas pessoas. Então, eles vão fazer as coisas para eles mesmos. É para a sobrevivência deles. Eles não vão sair vendendo para indústrias, vendendo para mercados. Eles fazem, na pequena propriedade, as plantações para uso deles. A média propriedade possui a mesma função do que a pequena propriedade. Nela vivem o agricultor e a sua família, que conseguem se manter pelas atividades econômicas que exercem na própria propriedade, destinando seus produtos para o mercado interno. Então, assim, a média propriedade, ela é igual à pequena, certo? Igual a daqui de cima. A única diferença é que eles também utilizam para a sobrevivência deles, mas eles vendem para os mercados internos, os mercados das cidades, os mercados próximos, certo? E a grande propriedade rural é caracterizada por ser uma grande extensão de terra, pertencente a uma única pessoa ou a um grupo de pessoas, ou até mesmo a empresas, como eu disse para vocês sobre o McDonald's, certo? O sítio deles, a agricultura deles, pertence à rede McDonald's, certo? É enviada para muitos McDonald's, tanto os fora do país como os daqui de dentro, certo? Normalmente produzem alimentos utilizando elevada tecnologia, visando abastecer o mercado externo. Então, eles têm que ter grande tecnologia, muitos arados, muitos tratores, empilhadeiras, tudo por máquina, gente, certo? Por quê? Porque eles mandam esses produtos para fora do país. Sistema agrícolas. A atividade agrícola engloba 2 sistemas básicos de plantio, o extensivo e o intensivo. Pequena propriedade rural, exemplo de agricultura extensiva. Extensivo é desenvolvido em pequenas propriedades, com a utilização de técnicas rudimentares e muita mão de obra. Normalmente são cultivados vários produtos no mesmo espaço. Eles até colocaram aqui uma imagem, gente, onde vocês veem, ó, ele é cultivado em pequenas áreas, ó, certo? Claro, eles utilizam o quê? A mão de obra humana. Então, são as pessoas que vão plantar, as pessoas que vão colher, as pessoas que vão limpar, que vão separar o que está bom e o que não está. Então, essa é agricultura extensiva. E eles, ó, aqui nesse espaço aqui, eles cultivam vários produtos. Pode ter feijão, pode ter abóbora, pode ter uva, pode ter vários produtos. E o intensivo, ele é desenvolvido em propriedades nas quais há grande utilização de tecnologia, alto número de máquinas, pouca mão de obra humana e alta produtividade. Nesse sistema, normalmente, é cultivado apenas um produto em toda a extensão da terra. Então, olha só, vamos dar de exemplo lá o McDonald's, certo? Essa agricultura aqui é como a do McDonald's. Ele pratica o quê? Pratica agricultura intensiva. Então, vamos plantar só alface? Eles plantam em todo esse espaço só alface. Certo? Se eles vão plantar milho, eles vão fazer numa outra propriedade.
Então, eles utilizam realmente só tecnologia, pouquíssima mão de obra humana. Claro, se tá lá o caminhãozinho, ele tem que ter um motorista. Então, ele vai ter um motorista só praticando isso. Certo? Se tem um trator, vai ter uma pessoa que dirige um trator. Então, não vai ter pessoas plantando nem colhendo. Esta é a diferença da extensiva. Tipos de agricultura. No campo, a agricultura pode ser classificada em diferentes tipos. Vamos conhecê-los a partir de agora. A comercial. Então, assim, na comercial, eles têm, assim, grandes quantias de recursos financeiros. Quer dizer, eles investem, utilizam dinheiro para máquinas. Por quê? Porque eles utilizam muitas máquinas para o plantio, para a colheita, certo? Essas propriedades rurais, muito extensas, na quais normalmente se cultiva um só produto, é chamada monocultura. Então, mesmo que a agricultura seja intensiva, ela é uma monocultura. Por quê? Porque ela cultiva somente um produto. E ela acaba trazendo danos aos solos e aos animais da região por conta do desmatamento, que retira a vegetação que protege o solo e serve de habitat para diversas espécies de animais. Serve o quê? De moradia. Porque, gente, olhem só a imagem, a colheita de soja com a utilização de máquina. Toda essa parte aqui da soja, esta palhinha que seja o matinho seco, ele fica no solo. Para que eles possam plantar novamente, eles precisam queimar. Então, toda vez que eles estão queimando o solo, eles estão prejudicando o solo, certo? E estão poluindo o meio ambiente. E, claro, muitos animais não podem ficar ali porque eles vão morrer, certo? Porque o solo é queimado. Então, toda aquela proteção de vegetação verde ao lado também é prejudicada. A de subsistência. Na agricultura de subsistência, a produção é destinada ao consumo do próprio produtor e da sua família. Nesse tipo de agricultura, a produção costuma ser diversificada, quer dizer, eles plantam vários produtos. Os recursos financeiros são menores e os instrumentos e as máquinas utilizadas para preparar a terra são mais simples. Então, claro, eles utilizam ferramentas? Sim, a enxada, a pá, são esses tipos de ferramenta que eles utilizam, certo? E a orgânica. A agricultura orgânica é um modo de produção que procura preservar o meio ambiente e a saúde, tanto dos agricultores quanto dos consumidores. Esse tipo de agricultura não utiliza produtos químicos, uma vez que esses, de uma forma ou outra, agridem a natureza e o nosso organismo. Então, vocês me perguntam, prof, então esse produto é o melhor para se comprar? Sim, gente. Todo produto orgânico, ele é muito melhor para a nossa saúde, certo? Nem todos os produtos têm ainda, são orgânicos, mas a grande maioria, como alface, couve, repolho, tem até tomate agora que é orgânico, salsinha e cebolinha, tudo isso faz muito bem para a nossa saúde, certo? O orgânico realmente ele é muito melhor para a nossa saúde. E aí, nós temos a agricultura hidropônica. Lembram que a prof falou sobre a alface dentro do pacotinho? Então, é uma agricultura hidropônica, certo? Que é uma técnica o quê? Em que os cultivos não utilizam o solo, mas apenas água e nutrientes. E as plantas ficam suspensas em tubos ou suportes horizontais. Olhem lá a figura. É exatamente daquele jeito. Entre as principais vantagens desse tipo de cultivo estão uma melhor qualidade de produção, a diminuição do tempo de cultivo e do uso dos agrotóxicos, que são os venenos que a prof já falou, e o aproveitamento correto da água e dos nutrientes pelos vegetais. Então, assim, também é um bom produto para a gente se alimentar, ou hidropônicos ou orgânicos, certo, gente? Então, aqui, né, nós vamos para a próxima página, onde nós teremos a lição de casa, certo? Já chegou lá, gente. Então, pecuária.
A pecuária é uma atividade econômica muito importante, assim como a agricultura. A pecuária corresponde ao conjunto de técnicas utilizadas e destinadas à criação de animais que são comercializados e abastecem o mercado consumidor com carne, leite, ovos, lã, entre muitas outras coisas. É importante lembrar que a pecuária e a agricultura, em determinados momentos, dependem uma da outra, pois muitos produtos que servem de alimento para o gado são produzidos pela agricultura, certo? Então, nós temos lá as criações. Criações de suínos, que são o quê? Porcos. Criação de caprinos, que são o quê? Cabras. Criação de bovinos, que são os bois. Criação de bubalinos, que são os búfalos. Criação de ovinos, que são as ovelhas, certo? Então, olha só. Com a ajuda do seu professor, escreva o nome dos animais que se referem a cada tipo de criação retratados acima. De suínos, então, são os porcos. Porcos. De caprinos, quais são? Cabras. De bovinos, bois. Bubalinos, búfalos. De novo. E apertar o acento, gente. Búfalos têm acento. E ovinos, que são as ovelhas, certo? Então, lembrando, os porcos, o que nós aproveitamos? Aproveitamos a carne dos porcos, a banha do porco. Existe a banha de porco que é utilizada para comida. Muitas pessoas utilizam ainda a banha do porco, a gordura do porco, para fazer arroz, para fazer feijão, certo? Os bacons, bacon também é feito de porco, gente. Das cabras, nós utilizamos o quê? A carne das cabras, certo? Dos bovinos, a carne, a gente utilizamos o coração do porco também, a língua do porco, tudo isso para fazer alimentos. Muitas pessoas utilizam, às vezes, até alguns chifres que os bois têm, para deixar o quê? Para fazer berrantes, para fazer instrumentos musicais, ou para deixar de enfeite. Os bubalinos, que são os búfalos, é utilizado o quê? A carne. Quando a gente vai comer um barreado lá em Morretes, o barreado, ele é feito com carne de búfalo, certo? E claro, os búfalos, fêmeas, a gente utiliza o leite deles. E as ovelhas, que utilizamos também carnes, e utilizamos o quê? A lã, para fazer roupas, para fazer acolchoados, travesseiros, certo, gente? Vamos lá para o nosso tipos de pecuária. Assim como a agricultura existe a intensiva e a extensiva, nós também utilizamos, né, alguns tipos na pecuária. Tá? Então, ela também está classificada em extensiva e intensiva. A pecuária extensiva é desenvolvida com grandes extensões de terras, nas quais o gado é criado solto, pastando, recebendo poucos cuidados veterinários. Geralmente, com baixos investimentos, onde eles não precisam fazer um local para o gado comer, para o boi ser tratado, para eles tirarem o leite do boi. Então, eles pegam mesmo o boi ali mesmo, amarram as patinhas e tiram o leite ali mesmo, certo? Normalmente, esse tipo de criação, o gado destina-se à produção de carne para o consumo humano. Então, claro, a gente utiliza as carnes do boi que a gente compra em mercado, os bois vêm daqui, da pecuária extensiva. Já a intensiva, o gado é criado fechado, em estábulos, certo? Estábulos é uma área coberta onde o boi fica lá, abrigado, certo? Ele recebe uma ração balanceada e muitos cuidados veterinários. Há pouca mão de obra humana. Uma pessoa só consegue alimentar e dar água para todos os bois. Normalmente, esse tipo de criação, o gado destina-se somente à produção do leite,
certo? E nós temos a semi-extensiva. É o sistema em que o gado é criado solto, porém com alguns cuidados quando a seleção e a criação do rebanho. Na prática, é uma combinação da pecuária extensiva com a pecuária intensiva. Então, eles utilizam as duas, certo? Então, assim, eles só têm o cuidado, eles selecionam, quer dizer, eles separam. Ah, este gado vai ser só para leite, esse gado vai ser só para carne. Então, eles conseguem trabalhar com as duas pecuárias juntas. Por isso que é chamada de semi-extensiva, certo? Então, assim, no nosso material de apoio, nós temos lá, na página 29, um jogo de memória, que vai apresentar imagens de agricultura intensiva e extensiva, e da pecuária intensiva e extensiva também, certo? Então, assim, nós vamos agora aproveitar para o quê? Fazer isso, já que nós estamos em casa, nós vamos recortar, certo? A página ali 29 e vamos fazer um jogo de memória. Aproveitem os pais, vamos brincar com eles, vamos jogar com eles, que é uma coisa bem legal, certo? E assim vocês já aproveitam e fixam melhor o conteúdo. Então, gente, aproveitem, façam atividade com os pais, que é bem legal, e ficamos por aqui. Então, até a próxima aula. Se cuidem e beijos!